Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa Band Runners. Eu sou Daniel Câmara, estou aqui com o Heleno Fortes, Bárbara Gabriela, e hoje o nosso tema é tipos de treino, né, Heleno? Então hoje nós vamos explorar um pouquinho alguns conceitos básicos aí para o pessoal, mesmo gente que já treina há algum tempo tem dificuldade de entender esses conceitos mais básicos. A pessoa matricula ali numa assessoria de corrida e vai fazer treino de limiar, treino de VO2, treino longo e não consegue entender exatamente o porquê de cada um. E aí eu acho que hoje vai ser uma boa oportunidade para a gente explorar um pouquinho esses conceitos, né? Pois é, Daniel e Bárbara, esses conceitos, né, que vêm da fisiologia, como VO2 máximo, limiar anaeróbio, na prescrição do treinamento, essa parte da fisiologia pro corredor, pro aluno, pouco importa. Ele tem que entender muito o que significa isso e a velocidade que corresponde do treinamento. Então, muitas vezes você vai entender o que é a velocidade de VO2, a velocidade de limiar, a sua velocidade para treino longo, a sua velocidade para uma corrida fácil, teoricamente a velocidade para um treino que a gente chama, entre aspas, regenerativo. Mas antes da gente entrar nisso, é interessante a gente entender um pouco o que são esses treinos, né? Então, o próprio nome, a sigla fala VO2, V de volume de oxigênio. Então, seria a maior captação que você consegue ter de oxigênio durante o exercício. Traduzindo isso para intensidade, né, para sensação, para quem está nos ouvindo aí, é aquela sensação de um esforço muito alto, né, um esforço desconfortável, em que você consegue tolerar por pouco tempo. Então você conseguiria tolerar isso, você correr numa velocidade por 5, 7 minutos, talvez, né? Atletas bem treinados conseguem correr nessa velocidade por até 10 minutos. Né? E aí a gente faz até aqueles os chamados testes de VO2, que para uns vão ser 2 km, 2.400, 3 km. E os atletas de elite que chegam a ter a velocidade de VO2 próxima à velocidade de 5 km, que eles completam os 5 km em 12 minutos. O recorde mundial hoje é 12 minutos e 34 segundos. Né? Então a gente pode falar que a velocidade de VO2 dele está bem próxima a isso. Para o treinamento a gente vai usar isso, como são velocidades de corrida pouco toleráveis, a gente usa o método intervalado. Né? Porque é uma forma que a gente tem o método intervalado, ele entra exatamente nisso. Você intervala aquilo que você tem dificuldade em fazer de forma contínua. Como é uma velocidade de corrida desconfortável, então a gente vai fracionar ela. Então, por exemplo, para quem está nos escutando aí, se você correr a 15 por hora, para muitos, para a grande maioria, é difícil você correr 5 km a 15 por hora. Mas se você pedir para fazer 10 repetições de 500 metros a 15 por hora, com um descanso de 2 minutos, 3 minutos, possivelmente você vai conseguir correr a 15 por hora, dependendo do corredor mais treinado, ele consegue correr a 15 por hora, que é 4 minutos por quilômetro, fazendo essas repetições. Então, e isso vai ajudar o quê? O treino intervalado vai empurrar cada vez mais as intensidades. Você vai gerar um nível de desconforto para poder, de certa forma, as velocidades inferiores tornarem mais confortáveis. Eu já vi uma definição que eu achei interessante de VO2, que eles falam o seguinte, que o nosso VO2 é o tamanho do nosso motor. Uhum. Né? Então, quer dizer, você vai correndo cada vez mais rápido, você vai usando a capacidade do seu motor. De repente, eu vou chegar numa determinada velocidade que o meu motor ele não consegue mais me levar. Quer dizer, eu cheguei ali no limite do meu VO2. Uhum. Depois disso, eu vou ter que usar um outro tipo de energia. Sim. E aí eu já ouvi falar também que esse VO2, ele de certa forma, ele pode ser melhorado, mas tem uma característica muito genética. É isso mesmo? Perfeito. Tem a questão genética e tem também variação de idade, de sexo. Eu não sei, né, a Bárbara pode falar aí também, quanto às questões de idade. A cada ano, se não me engano, quando você passa de 40, 45 anos, você tem um decréscimo do VO2, né? Uhum. Eu não sei se você tem um decréscimo de 5% a cada ano, eu não sei na literatura quanto que é isso. Eu sei que vão trazer para a parte prática. Então eu, por exemplo, eu estou com 52, há 15 anos atrás, eu conseguia correr em velocidades mais altas nos treinos intervalados do que hoje. E praticamente no mesmo esforço. Então, possivelmente é um declínio, não por falta de treino hoje, mas sim por declínio da própria capacidade aeróbica, por causa da própria idade, né? Que você vem declinando
né, mesmo estimulando. É interessante isso que você falou, porque hoje o VO2 dentro a Associação Americana de Cardiologia, ela usa como um preditor de longevidade. Então, quanto maior seu VO2, maior longevo você é em determinadas questões em relação a risco cardiovascular. Mas, apesar da gente ter um declínio com a idade, ele também, apesar dele ter outras variáveis que envolvem, como genética, etc., ele pode ser moldado, dependendo do tipo de treinamento. Então, o fato de você envelhecer, obviamente, você vai ter uma queda do seu VO2, mas essa queda pode ser minimizada se você continua treinando, se você tem uma condição de risco cardiovascular boa, se você tem um lastro de endurance bom. Então, a gente sabe que se eu pego pacientes que começaram a treinar depois de 40 anos, por exemplo, eles não conseguem chegar a uma capacidade máxima de VO2, diferentemente de um atleta que já veio treinado durante muito tempo. Então, o fato de você treinar a vida inteira, quando você chega nos seus 40 anos, o impacto da queda do VO2 ela é menor do que um paciente, do que um atleta, por exemplo, que começou a treinar tardiamente. Ô, Bárbara, o VO2 ele é diferente no homem para a mulher. Sim. Né? E por que ele é diferente? Por questões genéticas, na questão de quantidade de músculo, de fibra muscular e tipo de fibra muscular, por questões de capacidade cardíaca também. Homens têm uma capacidade cardíaca, volume, né? O débito cardíaco é maior do que da mulher. Questões hormonais, então o fato da testosterona ela tem um impacto no VO2 diferente da mulher, por exemplo, e também por capacidade pulmonar. Então, se a gente pegar uma área de pulmão de homem comparado com a mulher, a área pulmonar masculina é maior do que a área pulmonar feminina. Isso justifica também resultados diferentes em relação à performance, né? Então, o homem consegue chegar a números muito diferentes em relação à mulher por conta dessas questões fisiológicas que têm relação de gênero mesmo, né? De sexo. Então é o seguinte, a gente pode traduzir que o VO2, como eu tinha falado, é o tamanho do meu motor, eu vou precisar desse motor para correr. Só que esse motor, se eu usar ele no máximo, que seria a expressão máxima do meu VO2, né? Então ali eu cheguei e descobri, você estava falando aí que para a gente testar e saber o nosso VO2, a gente poderia fazer uma corrida curta de 3.000 metros, de 2.500 metros, e teoricamente quem faz uma corrida mais rápida nesse período vai ter um VO2 maior. E por que, Heleno, que ter um VO2 maior é importante para quem... Porque a ideia, para mim, passa a ser... Então, eu preciso ter um VO2 grande, alto, para correr 2.500 metros. Sim. Mas por que para correr distâncias maiores, quem quer fazer uma prova de 10 quilômetros, quem quer fazer uma meia maratona, quem quer fazer uma maratona, por que ter um VO2 maior também é bom? Pelo fato de que você vai ter maior margem, né? Então, se você, igual você falou, é o tamanho do seu motor. Então, vamos supor que você tem no seu motor, você tem lá 400 cavalos, né? É o tamanho do seu motor, da potência do seu motor. E aí, quando você vai treinar para cada vez mais você conseguir, né, usar menos esse seu motor numa velocidade mais alta. Então, isso é que é a diferença, né? Um atleta bem condicionado de maratona, ele consegue, de certa forma, né? Como ele tem um VO2 muito alto, então se comparar, por exemplo, um VO2 de 80, né? Que tá lá, e um VO2 de 60, e esse atleta, muitas vezes o cara que tem um VO2 de 60, ele pode vencer um que tem um VO2 mais alto, porque ele consegue utilizar frações mais altas desse VO2. Mas que, se os dois atletas treinarem da mesma forma, o atleta que tem um VO2 mais alto, ele vai ter um sucesso melhor na prova, numa prova longa. Haja vista, a gente pega resultados hoje os triatletas, né, que tem muitos bons resultados em longas distâncias, Ironman Full, por exemplo, quando você vê, eles vieram do Olímpico, né, então eles vieram de distâncias menores. O Christian Blumenfeld é um desses, ele era um campeão de Olímpico e hoje ele é campeão de Full. Então, assim, apesar de ser capacidades diferentes, a gente sabe que o VO2 dele era muito maior, né, ele, por conta dessa questão da distância, e ele conseguiu transportar isso para as longas distâncias por causa disso que você falou. Exatamente. E eu gostei desse conceito, Daniel, dessa sua exemplificação da questão do tamanho do motor. Porque aí também numa prova longa vai ser aquele que vai conseguir economizar mais combustível. O motor dele vai rodar e vai gastar menos gasolina. A gente ouve muito falar de percentual do VO2, né? Então vamos dizer o seguinte... Para o pessoal que está nos assistindo, você vai lá, faz um determinado teste
olha, corre a maior distância possível, corre mais rápido possível, 2.500 metros. Nós vamos ver se você pegar o resultado disso. Então você correu a 15 km por hora. Então eu vou falar que o seu VO2, a velocidade de VO2, o 100%, é 15 km por hora. Isso. E aí a gente fala assim, bom, é possível um cara treinado correr a 70%, 80% do VO2. Isso. Então, teoricamente, a minha velocidade, se eu tiver treinado, vai ser 70% da minha velocidade de VO2, que seria, por exemplo, 15 km por hora. Então, eu vou pegar 70% Perfeito. de 15. Se por acaso você tem um VO2 maior do que o meu, você vai ter 70% de um valor mais alto. Então, óbvio que nós vamos ter que treinar. Para poder explorar esse 70%. Mas, em teoria, se você tiver um VO2 maior, no 70% você vai ser melhor do que eu. Eu acho que é uma boa analogia, né, Bárbara? Perfeito. E me parece que os atletas muito bons, eles conseguem correr mais próximo num percentual maior. É isso? Exatamente. O treinamento você faz isso, né? É para cada vez mais você aproximar a velocidade submáxima da velocidade máxima, né? Vamos falar assim, que eles usam vários termos aí, velocidade VO2, velocidade crítica, né? PCR, pontos de compensação respiratória. Então, assim, você chegar cada vez mais próximo daquela velocidade de VO2 máximo, que seria a velocidade de limiar, né? Que a gente entra nesse outro conceito. Eu acho que seria legal a gente exatamente explicar sobre isso agora. Que é o conceito de limiar anaeróbico, que é, a gente, para quem está nos escutando, o que é o limiar anaeróbico? É a maior velocidade, né? A maior intensidade que você suporta por um período de 50 a 60 minutos, de forma estável, né? Então, o atleta, ele é um preditor de desempenho de corridas de 5 km, de 10 km. Os atletas bem condicionados, eles suportam essa carga de trabalho muito alta, né? Então, eles suportam correr, atletas de elite suportam correr por 21 km por hora durante uma hora. Até que o recorde mundial é exatamente isso. É 56 e 40. Então ele fica 56 minutos e 40 correndo na velocidade de 21 por hora. Uma velocidade limiar. É uma velocidade de limiar. E, agora ele só consegue isso possivelmente se medir num laboratório, né, numa ergospirometria, análise de gás, ou testes métodos indiretos. Possivelmente o VO2 dele vai dar um VO2 lá no céu também, que não tem como o VO2 dele ter ali justamente porque que você falou. Ele vai ter que usar um percentual daquilo. E é muito difícil você correr uma hora 100% do seu VO2, não tem jeito. Você vai conseguir correr em percentuais bem próximos daquilo, mas não tem jeito. Quando a gente fala de VO2 e limiar, qual que seria... obviamente a gente fala em teste de campo, que seria 2.400, 3 km, etc. E o teste dentro de um ambiente controlado, que seria o teste ergospiro, que dentro da medicina esportiva a gente considera o padrão ouro ali para ver os tanto primeiro limiar, segundo limiar, esse ponto de compensação respiratória, etc. Quando você, no ponto de vista prático, o atleta vai te procurar, como que você relaciona essa questão do teste de 3 km, 2.400, paralelamente, por exemplo, à frequência cardíaca para prescrição do treinamento? No passado, né, lá na década de 90, quando eu comecei a treinar triatlo, então a gente usava a frequência cardíaca. Hoje eu não uso a frequência como parâmetro de controle. Eu uso a relação pace, que é a relação distância-tempo, velocidade. Então, se você, através de um teste, você define as velocidades de corrida que o atleta, o corredor, vai realizar nos treinos, para as zonas de treino dele, e a própria percepção de esforço. Ele vai dar nota para aquilo, porque muitas vezes os testes são feitos em ambientes diferentes. Então, uma coisa é a pessoa fazer um teste com 12, 14 graus e pedir para ela correr 20 minutos em esforço máximo a 14 graus, 12 graus, ou até pedir para ele correr a 25 com umidade alta. Com certeza vai impactar negativamente um teste com umidade e temperatura mais alta. Então, assim, e a frequência cardíaca, obviamente, para testes de VO2 máximo, você vai correr praticamente com frequências cardíacas máximas, bem próximas da máxima. Você relatar isso, quem está fazendo nessas corridas de 1.500 metros, 3.000 metros, está correndo no BPM máximo dele. Você consegue, Bárbara, explicar de uma forma simplificada o que é exatamente esse momento em que a gente chega no limiar? Então, assim, eu estou correndo. Então, nós já falamos que se eu fizer um teste de 3.000, eu vou chegar no
no meu VO2, vou saber o meu VO2, né? O que é esse momento em que a gente chama de limiar? Na verdade, quando a gente vai pensar no ambiente controlado, a gente vai ver que toda vez que a gente está correndo em uma velocidade aumentada, vai aumentando a velocidade cada vez mais, você vai tendo compensações fisiológicas para você continuar naquela velocidade. Então, a gente tem compensações tanto respiratórias quanto compensações metabólicas. Então, você vai produzindo ali, que a gente chama de ácido lático. Então, o excesso de ácido no sangue vai gerar uma resposta lá no seu sistema nervoso central, que vai aumentar a sua frequência respiratória a fim de você tirar aquele gás carbônico, que seria o ácido, e equalizar essa conta ali, equilíbrio ácido-base dentro do sangue. Então, seria mais ou menos isso. Então, quando você está correndo, por que a sua frequência respiratória aumenta? Ou seja, você respira mais vezes durante um minuto e a sua frequência cardíaca aumenta, a fim de compensar esse excesso de ácido produzido e você equalizar essa conta e continuar ali. Mas vai chegar um tempo que porque é o ponto de compensação respiratória, que é isso que eu falei, mas vai chegar um tempo que essa compensação não vai mais resolver. Que aí você chega na sua exaustão, que você chega no seu limite máximo. Então, por que a gente tem um limite máximo? Porque a gente é como se você exaurisse todas as suas possibilidades de compensação gerada por aquele esforço. Respondi? Respondeu. Então, assim, o limiar para eu testar, em teoria, se eu tiver numa situação em que eu não tenho um laboratório tecnológico e tal, se eu quisesse descobrir, nós já sabemos como descobrir a velocidade de VO2, né? Fazendo um teste de 2.500, 3.000. Como é que eu descubro a minha velocidade de limiar? Seria eu correr por quanto tempo? Aí depende muito do nível do corredor. Em média, vamos pensar num corredor amador. Com 30 minutos você consegue estimar, porque por exemplo, para quem está nos ouvindo aí, você pode ter pessoas iniciantes, né, que não vão conseguir correr de forma contínua por 30 minutos. Então, esse limiar vai ter que ser deslocado para 20 minutos. E ao passo que atletas bem treinados conseguem correr por 50 minutos, até 1 hora nessa velocidade. Mas uma corrida de 10 km, ela já te dá muito bem essa realidade. O próprio teste aí de 2.400, 3 km, você consegue fazer uma curva e estimar. Por quê? Porque normalmente a velocidade de VO2, ela está em torno aí de 7%, 8% mais rápida do que a sua velocidade de limiar. Né? 7 a 8% mais rápido do que a sua velocidade de limiar. Então, se você fez ali, encontrou que a sua velocidade de VO2 é 15 por hora, você pode tirar esse 15 por hora, subtrair 7 ou 8% que você vai encontrar próximo à sua velocidade de limiar. É claro que aí entram outros fatores, né, que eu já citei aqui, questões de calor, umidade, questões emocionais também. Os atletas mais treinados, eles têm uma tolerância maior. Então, o esforço, né? A tolerância ao esforço. Então, se a gente é uma classe diferente. Quando a gente fala de atleta de altíssimo desempenho, esses valores de laboratório, esses valores dos livros, da teoria, eles fogem completamente. Porque você pega atletas correndo 10 quilômetros, correndo ali praticamente quase 98% dessa velocidade de VO2, 97% da velocidade numa prova de 10 km. Né? Porque eles têm uma tolerância à dor, a desconforto, que envolve, né, envolve a vida deles, a profissão deles, envolve prestígio, envolve dinheiro, envolve futuro, envolve marca, né? Então é complicado. Então a gente teve o treino de VO2, em que você me falou que são os treinos típicos de tiro. Isso. É muito comum uma pessoa ir lá fazer 6 tiros de 1.000 metros, Isso. descansando bem entre eles. Ou fazer lá 10 tiros de 400 metros, ou algo parecido com isso. E aí nós estamos treinando o nosso motor. Isso. Agora, como é que eu treino, em teoria, dá algum exemplo aí pra gente de como que eu treino essa outra capacidade que é o limiar? Que é o limiar. Então, o limiar, traduzindo aí em sensação, é aquele treino difícil, mas confortável. É meio paradoxal, né? O que é difícil, mas é confortável? Então, para quem está nos escutando aí, seria aquela corrida em que você está ofegante, tá? Mas você consegue suportar ela. Você não consegue conversar.
Então você está ofegante, mas você tolera aquela ofegância, mas você não consegue conversar. Ao passo que a velocidade de VO2, você está muito ofegante, conversa não existe nunca e você está incomodado. Qualquer coisa vai te incomodar. Você tem aquela catástrofe cardiorrespiratória, está queimando. No limiar você não tem isso. Então você suporta ali por 30 minutos, 40 minutos. Obviamente depende do externo, mas em média é isso. Você então, vai levar o extremo sempre? Você sempre vai chegar nessa sensação de final de muito extenuante? Esse é o certo num treino de limiar? O treino de limiar ele não é para poder te exaurir totalmente. Né? Ele é um treino que depende muito do que você vem fazendo. Mas ele é aquele treino que uma um tempo de exposição interessante seria de 30 a 40 minutos. E você pode alternar ele de forma contínua ou você pode fazer blocos fracionados. Que essas frações servem muito para poder ter o descanso mental, né? Que são pausas incompletas. Então você pode fazer, em vez de você fazer 40 minutos de forma contínua, você faz 4 blocos de 10 minutos, descansando 1,5 minuto em cada bloco, 2 minutos, que é o ponto que você tem de você respirar, você tem um melhor controle de ritmo, tá? É legal de você fazer isso num local em que você consiga marcar as voltas, você tem um circuito interessante, seja numa pista, numa praça, num quarteirão ou na própria esteira, porque o interessante desse tipo de sessão é ele ser estável, tá? Então não é recomendado você fazer um treino de limiar em local que você tenha variação de trecho, de altimetria, porque você vai ter muita variação de esforço. O limiar ele é melhor quando você tem um esforço mais estável, ou seja, então também velocidade constante, né? E aí a pessoa consegue entender mais o que está acontecendo a partir do momento que ela vai apurando mais a relação distância-tempo. Então se ela fez no quarteirão ali para 5 minutos, ela vai fazer 2 voltas no quarteirão, ela tem que manter 5 minutos naquilo, dando uma nota de 0 a 10 de desconforto para 8,5, ao passo que o VO2 daria 9,5 de desconforto, 9,5, 9,7, e o limiar 8,5, 8,7. Mas se você consegue manter, você não tem queda de desempenho. A partir do momento que você começa a ter queda de desempenho no limiar, ou você está correndo mais rápido que aquela velocidade referida para você, né? Ou você tem problemas aí energéticos, né? Você não está bem, as suas reservas, seu combustível não está tão, como se diz, tão cheio, né? O seu tanque não está tão cheio, então está acabando o combustível. E isso está fazendo com que você tenha queda de desempenho. E até mesmo problemas de hidratação, que vai fazer com que o motor ele comece a superaquecer. São as duas coisas aí. Eu gostei do que quando você falou sobre o motor, porque é exatamente isso. A gente funciona ali. O motor ele não pode esquentar muito e ele não pode faltar combustível. Então também você está o tempo todo lidando. O motor tem que estar girando, ele tem que estar fornecendo combustível, tem que estar chegando combustível na medida certa para o motor e ele não pode esquentar. E para ele não esquentar, ele tem que ter água no radiador. Faltou água no radiador, ele esquenta, o carro perde potência. Né? E é interessante porque quando a gente está falando de um atleta iniciante, às vezes ele não tem essa noção de dosar a velocidade e a percepção subjetiva de esforço. Quanto que eu consigo suportar por, sei lá, 10 minutos ou 30 minutos, enfim. Isso é uma coisa que você vai se conhecendo também, né? Então o processo de treinamento te leva para você saber até onde você consegue suportar aquilo, o que é a sensação de VO2, o que é a sensação de limiar. Isso eu acho que é interessante. Assim. Sim. Para eu ser um bom atleta, eu preciso de VO2, eu preciso de limiar, mas você manda a gente fazer treino longo em numa velocidade menor. Para quê? O treino longo, ele é principal aí justamente para poder otimizar o seu combustível. Né? Vamos imaginar que você tem ali um combustível, a gente tem 3 combustíveis que chegam para a gente, que é o carboidrato, a proteína que pode virar energia também e a gordura. A gordura, cada grama de gordura gera 9 calorias, ao passo que 1 grama de carboidrato gera 4. Então, a partir do momento que você treina em velocidades mais lentas, né, por um tempo de exposição maior, você passa a treinar essa via, né, o seu motor passa a usar o combustível de gordura.
Então, quanto mais você está treinado, mais você consegue usar o combustível de gordura que você guarda, a moeda principal, o seu combustível principal, que é o carboidrato. Que é para a hora que, se você precisar de acelerar ou precisar de, né, manter intensidade mais alta, você vai ter que virar a chave do motor e vai entrar mais, o motor flex ou vai direcionar a via para o carboidrato. Mas quando você treina em velocidades baixas por tempos prolongados, você vai usar a gordura. Então, um dos objetivos, né, fisiologicamente, é você melhorar o metabolismo de gordura. Isso não significa que você está, porque as pessoas pensam que você está emagrecendo no treino. Você está querendo... Né, era muito falado isso nas academias, quando nas aulas. Você tá em jejum para isso. Para poder... Não é esse fato. Você está usando a questão de combustível energético ali durante o exercício. Isso é interessante, porque quando a gente vai pensar qual o substrato energético, na verdade, que cada tipo de treino utiliza, quando você faz um teste ergospirométrico, ele te dá todas essas variáveis e é muito interessante. Então, à medida que você vai evoluindo na zona de treinamento, sei lá, do Z1 para Z5, Z6, você usa claramente, ele consegue te dar em quantidade, calorias e gramas ali de substrato energético de maneira individual, que se usa em cada zona. Então, à medida que você vai evoluindo ali até Z5, você usa essencialmente carboidrato, zero gordura. Lá nas zonas menores, Z1, Z2, você usa essencialmente gordura e zero carboidrato. O que isso me traz do ponto de vista prático, para as pessoas entenderem? Todo o treino eu uso o mesmo substrato energético? Não. Todo o treino eu preciso, por exemplo, então tem muitos pacientes que começam a correr e começam a correr em jejum. Então, quando você faz um treino de limiar e um treino de VO2 em jejum, são treinos que são de zonas mais, que são Z5, Z6, etc. Então, são treinos que usam essencialmente carboidrato. Então, quando você faz esse treino em jejum, na verdade, você não está... Você entra em zona de treinamento no sentido de adaptação cardiovascular. Então, a sua sensação de esforço é uma sensação de Z5. Porém, lá dentro da fibra muscular, do tipo de adaptação metabólica, isso não acontece. Então, por isso que são treinos que a gente chama de glicolíticos, né? Que são treinos que usam glicose como substrato energético, diferentemente de treinos de zona Z1, Z2, que é um treino que você não usa, você usa gordura como substrato energético. Então, entender essas diferenças também é importante. E eu acho também que um ponto importante da gente somar aí é que esses treinos longos também, eles melhoram muito a economia sua, né? A sua economia de corrida, né? Então, a gente estava falando aqui no que determina o melhor corredor. A gente falou do tamanho do motor, que é o VO2, a gente falou do limiar, que é essa coisa de você conseguir correr de uma forma equilibrada, relativamente equilibrada do nível de esforço até um determinado ponto. E a gente tem também que conseguir manter essa velocidade por um tempo prolongado. E aí, se eu sou sem mais... gastar combustível. Sem gastar ou gastando menos combustível possível. Então, você tem que... A ideia sempre é poupar seu glicogênio muscular o máximo possível. Porque pensando em provas longas, ali no terço final, de fato, assim, você ter um combustível ainda de reserva faz com que você consiga manter a velocidade proposta até o final da prova. Então, explica pra gente o porquê que esse treino longo, como é que esse treino longo me ajuda a melhorar isso? Porque treinos de baixa intensidade, que teoricamente seriam os treinos longos, são treinos que você usa como substrato energético gordura. Então, a gordura, proporcionalmente em relação ao carboidrato, ela produz uma quantidade de energia quase 100 vezes maior do que do carboidrato. Então, ela produz mais ATP, que é a moeda de energia. Então, quando você consegue usar mais gordura, você consegue produzir uma quantidade maior de energia comparado ao carboidrato, usando um menor substrato energético possível. Então, você se torna econômico do ponto de vista energético. Então, por isso que treinar em baixa intensidade ensina o seu corpo, do ponto de vista fisiológico, a usar a gordura como substrato energético. Você vai fazer isso na prova. E eu acho que um ponto também importante da gente levantar aqui é que esse treino de baixa intensidade, que é um treino mais fácil, como treino longo, ou eventualmente outros treinos com uma intensidade menor, além desse aspecto fisiológico importante para o corredor, eles são treinos que, em teoria, machucariam menos. Sim. Então, nós não temos como colocar um atleta fazendo treino de VO2, treino de limiar o tempo inteiro. Impossível. Então, assim, ok, nós precisamos dar um estímulo forte para o atleta. Vamos fazer um treino de VO2. Nós precisamos dar outro estímulo forte.
vamos fazer um treino de limiar. Agora nós precisamos colocar o nosso atleta para treinar também. E aí, treinar também, ele tem que sobreviver ao treino. E para sobreviver ao treino, a gente precisa trabalhar com intensidade menor. O que você acha, Leandro? Sim. E além disso tudo que a gente está falando dessas variáveis fisiológicas, tem a capacidade emocional, né? Que a gente não colocou aí, que quando a pessoa passa a correr por mais tempo, 80, 90, 100 minutos de forma contínua, ela está treinando o mental dela a ficar tempos maiores. Porque uma das coisas, das habilidades que o corredor passa a ter que ter é a capacidade de não parar, dele de continuar no exercício. Então, assim, por que ele para no exercício? Ele para por faltar combustível, ele para por questões de superaquecimento, ele para por dor, por fadiga localizada, e ele para muitas vezes por uma combinação disso tudo ou pelo mental dele, porque ele está correndo e ele não treinou a cabeça dele a suportar esse esforço, mesmo que sendo um esforço de baixa intensidade, mesmo sendo um esforço relativamente confortável. Você pega pessoas que não têm paciência de fazer isso, de ficar ali 90 minutos de forma contínua. E a gente vê isso até mesmo no próprio campo de treinamento. As pessoas, quando elas estão fazendo esse tipo de treino, muitas vezes elas param muito nos pontos de hidratação. E quando você vai ver, não estão parando, não é para hidratar. Elas param até para hidratar, mas é muito mais uma questão para poder o descanso mental de estar correndo. Né? Porque já vi pessoas parando com 2, 3 quilômetros. Né? E sem mostrar sinal nenhum de fadiga física, né? Física, de desidratação. Ninguém vai desidratar correndo em temperaturas, né, de 20 e poucos graus. Ninguém se desidrata com 15 minutos de corrida, com 10. Então não tem essa necessidade de ter que hidratar com aquilo. Existe essa parada muito mais por ritual, para poder um descanso mental de estar correndo. Né? Então ela fraciona aquilo, que é uma das propostas do treinamento intervalado, mas isso quando você está correndo em intensidades mais altas. Né? O treino longo é para ser feito de forma contínua por um tempo de exposição maior. Muito bem, então chegamos já no nosso tempo, né? Acho que foi bom que a gente conseguiu passar pelos, talvez, os 3 treinos mais importantes. Os pilares longo, aí, né? limiar e VO2. Agora só falta treinar, né? O mais difícil aí, né? É isso aí, gente. Obrigado.